Amores, sejam todos muito bem-vindos a esta live, mais uma live aqui no TikTok Brasil. Uhul! É tão especial, gente, estar aqui, porque eu sempre penso, né, que diante de tantas coisas que eu poderia estar fazendo, que vocês poderiam estar fazendo, mas nós escolhemos estar aqui juntos para falar de Jesus, para nos lembrar do amor dele, para falar do Evangelho. E isso é algo tão precioso, então eu me sinto realmente grata a Deus por essa oportunidade de não só poder me expressar por aqui, como também ter vocês me ouvindo. Então, gratidão pela companhia de vocês, você que está aqui me assistindo agora. Eu agradeço de todo o meu coração a sua presença, a sua escuta. E eu espero que essa live possa te inspirar, te motivar, para que você tenha um tempo de devocional, ou seja, que você dedique um tempo para ler a Bíblia, meditar naquilo que você leu, orar, conversar com Jesus, buscar esta profundidade e a intimidade no relacionamento com Ele, porque é dessa maneira que nós conseguimos entender, compreender mais do caráter de Deus, nosso Criador e também nosso Pai. Então eu espero que vocês tenham as experiências individuais por aí e que através dessas lives vocês sintam a mente mais tranquila, o coração mais leve, que você possa sair dessa live diferente de como você entrou, em nome de Jesus. Eu creio nisso e eu espero estar fazendo isso, espero estar com as minhas palavras, permitindo que o Espírito Santo de Deus toque aí no teu coração e te inunde da calmaria, da paz, da doçura, da ternura que vem dele. Em nome de Jesus, eu creio que isso está acontecendo, que o agir dele está aqui nos contagiando e que essas palavras, na verdade, são uma forma do Espírito Santo de Deus atuar em nós, não só em vocês, mas em mim também, porque quando eu falo, eu sou a primeira a escutar o que eu tô falando, né? Então eu creio que ele está agindo aqui, ó, também. E muito, viu? E hoje, amores, eu sempre falo, né, que aqui é uma live devocional, porque eu trago algum versículo bíblico e é com base nesse versículo bíblico que eu me inspiro e tenho alguns insights, né, para ter esse papo aqui com vocês. É o que me dá norte para ter essa conversa aqui diária com vocês. Mas eu também gosto de enfatizar que aqui não é uma live explicativa da Bíblia, tá? Então eu não tô aqui para explicar o que tá escrito, né, para, enfim, tem pessoas, tem pastores, enfim, teólogos que explicam exatamente, né, o que está querendo dizer aquele versículo e tal, aquela passagem bíblica. Não é esse o caso, gente. Quem sabe em algum momento eu tenho essa sabedoria, esse conhecimento, mas por hora eu tô só aqui mesmo como uma amiga, para compartilhar aquilo que o Senhor fala ao meu coração, aquilo que Ele tem revelado a mim. É com muita alegria e com muita empolgação que eu compartilho com vocês um pouquinho da minha visão, um pouquinho daquilo que realmente eu tenho entendido como da parte de Deus para minha vida. Então veja o que faz sentido, o que não faz, o que fizer sentido guarda para você, deixa reverberar aí dentro, e o que você achar que não faz sentido, não tem problema, tá bom? Eu estarei aqui, você será sempre bem-vindo e bem-vinda. E eu penso que relações saudáveis é assim mesmo, tem coisa que a gente vai concordar, vai gostar, vai se identificar, e tem coisas que a gente vai falar, pra mim isso não diz tanto respeito, pra mim isso não é tão legal, não acho isso tão bonito, não gosto, não se aplica à minha vida. E tá tudo certo, respeito sempre em primeiro lugar, né? E falando nisso, falando nessas diferenças em respeito, eu quero ler para vocês, gente, o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, que diz assim: Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Olhem só quanta sabedoria nós encontramos na Bíblia, não é mesmo? Olhem como realmente a Bíblia é um livro, né,
atemporal. As escrituras sagradas, né? Nem dá pra gente chamar de livro, mas para quem não é cristão, de repente, né, acha que a Bíblia é só um livro, que acha que seja só um livro, mas olhem só como é atemporal. Aqui tá dizendo, tenham cuidado, ou seja, eu acho tão preciosas as palavras, né, na Bíblia, porque olhem isso, tenham cuidado, ou seja, a nossa tendência, precisamos, gente, ter esse cuidado, esse zelo, precisamos ficar atentos, porque talvez o automático, o instinto do homem, o nosso instinto humano, nos leva ao quê? A sermos pessoas reativas, a pagar o mal com o mal, a reagir. Mas Jesus revela a nós que é sábio que a gente seja, que nós tenhamos o quê? Prudência, mansidão, domínio próprio. Que nós não paguemos o mal com o mal, mas que nós descansemos nele, que nós busquemos a justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus não é, muitas vezes, igual à justiça que vem do homem. Esté, a profetisa da noite. Ah, Isaac, muito bom. Amém. Qual versículo? Versículo 15, Fê. 1 Tessalonicenses, deixa eu escrever aqui. 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses 5:15. Aqui, gente, pronto, escrever com uma mão só é difícil. 5:15. Pois é, Jenny, a Jenny falou assim, ultimamente eu tô bem reativa. É difícil ter mansidão quando você se sente atacada o tempo todo. Com certeza, Jenny. Olha, não é fácil, não é algo simples, é por isso que tá na Bíblia, gente. Tudo que tá na Bíblia não são coisas fáceis. Se vocês forem ver, tudo que tá na Bíblia é algo que desafia a nossa natureza, né? Nosso instinto, nossa natureza humana, nossos instintos humanos. Então, assim, não são coisas fáceis, desafios mesmo, são coisas desafiadoras. E é por isso que Paulo nos lembra que na nossa fraqueza somos fortes, porque quando somos fracos e pedimos ajuda a Deus, a Jesus, aí então somos fortes, porque daí é a força, é o poder, é a grandeza de Deus que se revela a nós e que atua em nós por meio de nós. Então é Ele, é o agir dele que vai sendo revelado a nós e vai nos transformando. Por isso que muitas vezes nós temos reações que a gente fala, nossa, caramba, eu não esperava eu nem achava que eu conseguiria reagir dessa maneira. Por quê? Porque não foi você, digamos assim, não foi o seu instinto natural, mas foi o agir do Espírito Santo, porque você deu sim para que o Espírito Santo de Deus agisse em você. Então ele nos instrui, ele nos instrui, ele nos inspira, ele age em nós, nos transforma e muitas vezes nos leva a lugares, né, lugares mentais e emocionais totalmente desconhecidos por nós mesmos, onde nós achávamos que era impossível. Então, assim, coisas que nós pensamos muitas vezes que a gente não vai conseguir, quando a gente entrega a Jesus, ele muitas vezes nos lembra que, se é da vontade de Deus, nós conseguiremos sim, porque é o poder dele atuando na nossa vida. Nós somos dependentes dele. E muitas vezes a gente só não percebe. O que acontece é que a gente não percebe isso. A gente fica tentando ter uma independência de Deus, enquanto que quando nós somos dependentes dele, nós conseguimos inclusive usufruir de todo esse poder, de toda essa glória, de toda essa magnitude, né, de toda essa beleza que vem dele. Ele faz o impossível possível. Então, quanto mais a gente se permite ser dependente de Deus, quanto mais a gente solta o controle, mais nós conseguimos usufruir dos milagres de Deus.
mas as coisas impossíveis se tornam possíveis na nossa vida, porque estamos vivendo uma vida de milagres, estamos vivendo uma vida regida, inspirada, guiada por Deus, e é Ele quem faz os milagres. Nós só damos o sim a Ele, mas é Ele quem age, é Ele quem faz acontecer. Toda porta que se abre é uma porta que Deus permitiu que fosse aberta, assim como toda porta que se fecha, pode ter certeza que muitas vezes é Deus fechando essa porta, porque essa porta te afastaria dele. E mesmo quando mesmo quando o inimigo faz algumas intervenções na nossa vida, quando ele, quando a gente cai nas tentações dele, pode ter certeza que Deus ainda assim tá olhando, tá guardando, porque nada foge do controle de Deus, gente. Nem mesmo os passos do inimigo ficam ocultos para Deus. Então, quando nós amamos, clamamos a Deus, mesmo que a gente dê uma perdida na rota, Ele nos ajuda a recalcular, Ele nos ajuda a entrar novamente na rota certa, Ele reconstrói, Ele organiza, Ele transforma. Então, assim, a gente só tem a ganhar se entregando a Cristo Jesus, de verdade. É claro que a gente precisa sempre pedir o quê? Para que o nosso coração e a nossa mente se alinhem à vontade de Deus. Porque quanto mais a gente pede isso, menos resistências nós experimentamos. Porque o que muitas vezes acontece, que faz com que muitos cristãos, inclusive, falem, que a jornada com Jesus é tão difícil, é tão doída, é tão pesada. E isso, por que acaba se apresentando dessa forma, a caminhada cristã? Porque nós estamos com muitas resistências, porque nós queremos fazer as coisas de um determinado jeito e Deus sempre vai nos tirar da nossa zona de conforto, do nosso controle, porque Ele está no controle. A verdade, a realidade é que Ele está no controle. Ninguém tem o controle de nada, gente. Não temos controle nem sobre a natureza. A gente não pode acrescentar um dia sequer à nossa própria vida. Vocês já pensaram nisso? A gente não pode acrescentar nem um dia sequer. A gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente daqui um segundo. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos na minha vida. Então, Deus, Ele quer revelar a nós o quê? A verdade, a realidade da existência. E a gente fica o quê? Muitas vezes insistindo em querer fazer do nosso próprio jeito. Então Ele fala, opa, filhinho rebelde, calma, filhinho rebelde, calma, calma. Ele passa a mãozinha na nossa cabeça, Ele fala assim com toda aquela... Eu falo, que Jesus, eu acho Jesus tão gentil, Ele é um gentleman, porque Ele não arrebenta a porta, Ele bate na porta, Ele espera o nosso tempo, Ele espera a gente se sentir confortável para que Ele entre, e aos poucos Ele vai fazendo mudanças em nós, porque Ele sabe que se fizer tudo de uma vez, vai ser difícil, porque ainda temos muita resistência, ainda queremos controlar muitas coisas, ainda temos muito quereres individuais. Então Jesus, Ele vai aos pouquinhos, permeando a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração, e vai transformando por meio do Espírito Santo de Deus, conforme nós vamos permitindo que Ele haja, Não porque ele não pode agir, mas sim porque Ele é gentil, porque Ele é respeitoso, porque Ele é extremamente amoroso. Então, conforme vamos dando sim, Ele vai atuando em nós. Ok? E assim deve ser, amados, com os nossos irmãos, com todas as pessoas. Nós precisamos crer que aqueles que fazem o mal, eles têm o que é deles. Não cabe a nós julgar. Eu sei que não é fácil, e eu sei que inclusive quando nós recebemos ataques, puxa, é mais difícil ainda a gente não pagar o mal com o mal, e muitas vezes a gente vai pagar o mal com o mal. E Jesus sabe disso, porque Ele não espera de nós a perfeição, muito pelo contrário, Então, assim, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer é se arrepender, buscar, orar a Deus para que realmente Ele nos fortaleça e que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração. Não é sobre o outro, mas é sobre a gente. É para que Ele fortaleça o nosso coração,
para que Ele abra novas portas na nossa vida, para que Ele nos dê oportunidade, crie oportunidade para nós mudarmos de lugar, mudarmos enfim, nos afastarmos de certas pessoas, nos dê força para que a gente se afaste de certas pessoas, ou se forem pessoas da família, que Ele nos dê discernimento, sabedoria, para que a gente possa lidar com aquela situação, com aquelas pessoas. Então, o que a gente pode fazer, amores, é orar. Orar sempre, orar incessantemente. Para que realmente para que Ele revele a nós aonde Ele quer que nós estejamos, com quem. Às vezes pode ser que a gente tem que ficar num ambiente pesado, tóxico, difícil por um tempo, porque coisas em nós precisam ser lapidadas, curadas, a gente precisa olhar com mais compaixão, a gente precisa treinar o domínio próprio. Aonde você treina o domínio próprio, se não numa circunstância, imerso numa circunstância difícil, desafiadora? É ali que você vai treinar a mansidão, a confiança em Deus, a fidelidade a Deus, o domínio próprio. Não vai ser num lugar bem bom, onde as coisas estão maravilhosas, está tudo fácil, tudo confortável. Daí você não vai ter como se fortalecer no espírito, entende? Teu caráter não vai ser transformado dessa maneira. É mais difícil, né? Porque você tá ali, tá tudo gostoso, tá tudo bom, você não vai conseguir ver muitas vezes aquilo que precisa, aquilo que tá ali escondido, camuflado, e que você precisa soltar, limpar, purificar, para que o seu caráter esteja mais próximo ao caráter de Jesus, porque só assim seremos felizes. Nós só seremos felizes quanto mais a gente permite que o Espírito Santo de Deus atue em nós, nos transforme, quanto mais o nosso caráter é moldado pelo Senhor, quanto mais nós permitimos fluir com o Espírito Santo de Deus, quanto mais nós permitimos que Jesus faça mudanças, transformações em nós, mais nós sentimos paz, mais nós nos sentimos felizes, porque a verdadeira alegria vai brotando dentro de nós. É como se o nosso interior fosse sendo purificado, fosse sendo limpo. E aí começa a vir tudo aquilo que reflete a imagem e semelhança de Deus. Então é como se as virtudes do Espírito fossem sendo vistas, fossem sendo percebidas. Por quê? Porque nós estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus purifique o nosso coração, renove a nossa mente, trazendo novos pensamentos, trazendo um novo jeito de enxergar as coisas, renovando mesmo os nossos pensamentos. E isso vai gerando que novas percepções. Então, se antes nós éramos muito críticos, muito duros, muito inflexíveis, quanto mais Jesus atua em nós, quanto mais a gente dá esse sim para Ele, quanto mais a gente busca Ele, mais o nosso coração vai ficando um coração mole, o coração de pedra vai sendo quebrado, e aí nós conseguimos olhar para o próximo de uma forma diferente, de uma forma mais empática, de uma forma mais sensível, tendo mais compaixão, perdoando mais, se ofendendo menos, entende? Então, dessa maneira, nós vamos o quê? Tendo mais compreensão das coisas, das circunstâncias, do porquê o outro está agindo como ele está agindo. Isso é sabedoria. Então, dessa maneira, nós não pagaremos o mal com o mal. Por quê? Porque temos sabedoria. Porque o Espírito Santo de Deus está com uma voz elevada dentro de nós. Então, nós conseguimos este domínio próprio, essa mansidão, nós temos a calma, a amabilidade, que são frutos do Espírito Santo. E aí conseguimos descansar, mesmo em meio à injustiça, nós conseguimos descansar, sabendo que o Senhor cuida de nós. É Ele quem deve reger a nossa vida. É somente dele que deve vir a vontade nossa de sermos aceitos, aprovados. E aí nós conseguimos o quê? Realizar aquilo que está sendo dito aqui. Conseguimos, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. Então é entre nós e é ao todo também. Não é somente, eu tenho que ser bom com aqueles que são bons comigo, eu tenho que ser bons com aqueles que são minha comunidade. Não,
uns para com os outros e para com todos. Devemos ser assim sempre, em toda e qualquer circunstância. Porque a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. E nós precisamos crer, confiar que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele conhece o íntimo do coração de cada um de nós. Então façamos nós a nossa parte. Porque a parte do outro não corresponde a nós. A parte do outro é do outro. Foquemos no nosso processo com Jesus. Porque já tem muita coisa, hein? Não perca tempo, não desfoque e fique olhando para a grama do vizinho, porque tem muita coisa a ser feita na nossa grama, do nosso jardim interior. Ok, amores? Então, eu desejo que todos nós possamos focar nisso, que a gente possa olhar para dentro e clamar a Deus para que Ele nos purifique, para que Ele revele a nós a vontade dEle, que o nosso coração esteja disponível para estar aonde Ele deseja que nós estejamos, que a gente busque apenas agradar a Deus, que os nossos pensamentos possam refletir os pensamentos que a gente tem com Deus, que o nosso coração esteja escondido em Deus, esteja guardado nele, porque o processo ele é individual, essa jornada espiritual, ela é individual. É claro que, como eu disse, né, outras vezes, ou não sei se estava gravando já, a caminhada, ela, né, a jornada, ela é coletiva, né? Nós caminhamos uns com os outros, e aí nessa caminhada a gente se ajuda, a gente se levanta, a gente chora com o outro, a gente se alegra com o outro, nós vamos realmente nos ajudando, mas a gente não pode esquecer que existe um processo de cura que ele é totalmente individual. É o Senhor conosco, é Ele sondando o nosso coração, somente o nosso. Ele está olhando por cada um de nós. Ele está olhando por cada um de nós e para cada um de nós. Então ele é por nós e ele é para nós. Então busque isso, busque este coração transformado em Cristo Jesus. Busque mais revelação dele, busque mais entendimento de si própria, de si mesma. Fiquei na dúvida agora. Porque há muito ainda o que ser purificado, organizado dentro de nós. E quando a gente fica olhando demais para o outro, a gente acaba perdendo o foco de nós. E a gente às vezes perde tempo. Você fica tanto focado no outro que você perde tempo de dar o seu sim a Jesus. Porque lembra que eu te falei? Lembra que eu falei aqui? Ele vai atuando em nós conforme nós permitimos, porque ele é extremamente educado, gentil. Eu falo que Jesus, ele é extremamente gentil. Ele tem tanto amor por nós que ele só vai mexendo nas coisinhas aqui dentro conforme nós vamos dando esse sim para ele, porque ele sabe que existe muito medo, muita resistência, e ele nos ama muito. Então ele quer que seja o mais confortável possível, ou o menos dolorido possível. Então, imagina, gente, se Jesus, na glória toda dele, se ele quisesse, né, ele podia fazer assim, que o mundo virava de ponta cabeça, né, vocês concordam? Mas ele não faz isso, porque ele respeita o nosso processo, as nossas escolhas, o nosso tempo. Está me dando vários tapas de forma doce e amável. Ai, eu vou ter que printar. Gente, nem só de doçura, a doçura ela se faz presente, mas vocês veem que assim, a verdade ela é falada, né? E a exortação, né, a verdade ela pode ser entregue de forma assim, amável, porque é isso, gente, tem carinho no meu coração. Então, e inclusive isso é um exercício para mim
tá? Porque da mesma forma como eu sou carinhosa, como eu tenho esse amor, essa vontade de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, você nunca vai falar algo pra mim, as minhas amigas sabem, nunca alguém vai falar alguma coisa pra mim e eu vou acusar e eu vou ser ríspida. Não, não, você pode falar coisa mais grave, mais absurda, eu vou procurar, eu vou ficar mentalmente, talvez até seja difícil pra mim, mas eu posso ter certeza que eu vou pelo menos tentar. Eu vou ficar mentalmente orando, pedindo sabedoria ao Espírito Santo de Deus, eu vou pedir ajuda para Jesus, mas eu vou tentar ao máximo não te acusar, não ser ríspida, não ser dura, no sentido de assim, de te culpar, por mais errada que você esteja. Eu vou tentar ter sabedoria para trazer a verdade. Então, ser amoroso não é passar a mão na cabeça, não é concordar, mas é ter gentileza com as palavras. Eu acredito muito nisso. Ok? Então, nem sempre para nós sermos, pra gente discordar ou pra gente exortar alguém, precisa ser de forma... você não precisa estar concordando com o outro o tempo inteiro, porque amar é também discordar. Só que fazer isso de forma o quê? Respeitosa, de forma gentil. Então, eu posso falar um monte de coisa aqui e não tá nem aí pra como vocês vão receber. Falar o que tá dando na minha cabeça, mas não, eu peço a Jesus que Ele me inspire, que Ele me guie, que Ele direcione as minhas palavras, para que eu possa realmente falar palavras que sejam doces, que talvez vá sim contrariar vocês, talvez gere várias reflexões aí, inclusive crises, tipo assim, eu tô fazendo tudo errado, meu Deus. Mas que bom, porque daí quando a gente fala Jesus me ajuda, porque tá tudo fora do lugar, aí Ele pode atuar, porque estamos pedindo pela ajuda dele, né, pelo agir dele. E isso pode ser feito, tá, amores? A discordância e pontos de vista diferentes, eles podem sim ser feitos de forma muito respeitosa, muito gentil, e eu penso que isso é amor. O amor, ele é assim, né? O exercício, tem uma frase que o amor é um exercício de alteridade, ou seja, ele é um exercício de diferenças. Amar é saber respeitar as diferenças, compreender as diferenças, né? E realmente entregar essas diferenças ao Espírito Santo de Deus, para que ele realmente traga a verdade, para que ele traga a luz e para que ele traga união, para que ele traga harmonia. Ok, amores? Então, amores, eu vou indo, mas mais uma vez, muito obrigada pela colaboração aqui. Fiquem com Deus, se lembrem de buscar a Jesus sempre, orem sem cessar, busquem ter domínio próprio, ter mansidão, amabilidade, alegria. Peça ao Senhor que fortaleça o coração, a mente de vocês. Não deixemos também de orar pelo Rio Grande do Sul, vamos continuar orando, contribuindo como a gente pode. Não se esqueçam, tá, de incluir Rio Grande do Sul nas orações de vocês, que a verdade venha à tona também, que cada vez mais as escamas que cada vez mais as escamas caiam dos olhos das pessoas, para que toda a cegueira espiritual possa ser curada em nome de Jesus, que através do agir do Espírito Santo a verdade seja revelada a mais e mais pessoas com mais e mais intensidade. Ok, amores? Agradeço o tempo de vocês aqui, fiquem com Deus e até logo. Tchau! Beijo!